A Venezuela é um país localizado na América do Sul, sendo banhado ao norte com o Mar do Caribe e ao leste com o Oceano Atlântico. Seu território também faz fronteira ao oeste com a Colômbia, a leste com a Guiana e ao sul com o Brasil, possuindo uma extensão territorial de mais de 916 mil km². Pode-se dizer que estrategicamente sua posição contribui para o seu desenvolvimento, tanto por sua localização geográfica, quanto pelos recursos minerais e energéticos presentes em seu território, como ouro, diamante, gás natural, bauxita, ferro, cobre e seu principal elemento natural, o petróleo, responsável por mais de 90% da economia venezuelana. Recentemente, o governo de Nicolás Maduro reatou as alianças com o governo brasileiro. Essa relação tinha se afastado durante o governo anterior por questões políticas e ideológicas. A atual Venezuela vem enfrentando uma crise generalizada que perdura desde muito tempo, mas que se agravou a partir de 2013, após a morte do ex-presidente Hugo Chávez. Mas para entendermos a atual situação da Venezuela, temos que voltar pelo menos 43 anos atrás, principalmente nos anos 80, quando a Venezuela iniciou um processo de crise econômica que desencadeou uma série de outros problemas no país. Antes desse período, na década de 70, no governo de Carlos Andrés Pérez, a Venezuela experimentou uma fase de crescimento econômico significativo, impulsionado pelo aumento no preço do petróleo no mercado internacional. Com a melhora na receita proveniente do petróleo, o governo venezuelano conseguiu aplicar políticas sociais que beneficiaram as classes mais pobres da população, realizando investimentos em saúde, educação, habitação e transporte. Também foram implementados investimentos em indústria e infraestrutura, gerando empregos e estimulando o crescimento econômico em outros setores, além da indústria do petróleo. Essa diversificação ajudou a proteger a economia venezuelana dos efeitos negativos das variações do preço do petróleo no mercado internacional. Nesse momento surge um problema: a dependência excessiva do petróleo, negligenciando a diversificação econômica e o desenvolvimento de outros setores importantes, como a agricultura. Por conta disso, no final da década de 80, a crise política e econômica se agravou ainda mais, com um cenário de alta inflação e aumento da dívida externa. A população enfrentava dificuldades para acessar produtos básicos e o desemprego e a pobreza aumentaram consideravelmente. A queda no preço do petróleo no mercado internacional afetou diretamente a economia venezuelana, que dependia fortemente da venda do petróleo para gerar receita. Em meio a tantos problemas que estavam ocorrendo, sobretudo a partir do anúncio do governo do então presidente Carlos Andrés Pérez de aumentar os preços dos alimentos e do petróleo, impactando principalmente a população de baixa renda, surgiu uma série de protestos que ficaram conhecidos como Caracaço, iniciado em fevereiro de 1989 na cidade de Caracas, capital da Venezuela. As manifestações logo tomaram uma enorme proporção, se espalhando por toda a Venezuela. O governo respondeu de forma violenta, resultando na morte de mais de 300 pessoas, dependendo da fonte. Esse evento marca um ponto de virada na história moderna da Venezuela, representando o início das tensões no país. No meio do mandato de Carlos Andrés Pérez, em 1992, Hugo Chávez participou de uma tentativa de golpe de Estado contra o governo, liderando um grupo de militares descontentes que acreditavam que o governo estava envolvido em corrupção e não estava atendendo às necessidades da população. A tentativa de golpe fracassou e Chávez foi preso e, após passar mais de 2 anos na prisão, em março de 1994 foi solto. Os golpes militares sempre foram um fenômeno recorrente nos países latino-americanos. Na Venezuela, o primeiro golpe de Estado ocorreu em 1945, sob a liderança de um grupo de militares, com o objetivo de derrubar o então presidente Isaías Medina Angarita, que estava no poder desde 1941. Pouco tempo depois do primeiro golpe, em 1948, outro motim tentou tomar o poder na Venezuela, sob a liderança de Carlos Delgado Chaubaldi. Mas essa ação durou poucos dias e foi rapidamente reprimida. Depois de décadas de instabilidade política e golpes de Estado, em 1958 a Venezuela conseguiu eleger um governo estável. Durante o governo de Rómulo Betancourt, foi possível realizar uma série de reformas democráticas, como a implantação de eleições livres e acesso à educação e serviços básicos. Mas, voltando a Hugo Chávez, apesar das falhas na revolta de 1992, esses movimentos foram decisivos no que viria pouco tempo depois. Hugo Chávez foi aclamado como o herói nacional, principalmente por conta de seu discurso político que destacava a necessidade de justiça social e uma mudança revolucionária, ganhando apoiadores na sua causa em toda a Venezuela.
Assim, em dezembro de 1998, Hugo Chávez foi eleito, empreendendo uma série de reformas, firmando sua política em dois importantes ideais, o chavismo e o bolivarianismo. Um dos principais objetivos do chavismo foi a busca por uma maior justiça social. Chávez aplicou políticas sociais extremas que visavam a redução da pobreza por meio de programas de distribuição de alimento, assistência médica e alfabetização. Ele também aumentou o salário mínimo e investiu em infraestrutura social, incluindo a construção de milhares de moradias populares. Outra característica do chavismo foi a política populista e nacionalista, estatizando empresas estratégicas do país, como a petroleira PDVSA, investindo em programas sociais através dos recursos obtidos das empresas públicas. Chávez também se posicionou contra o imperialismo dos Estados Unidos, estabelecendo uma relação mais próxima com seus vizinhos, especialmente Cuba e Bolívia. O bolivarianismo, por sua vez, se inspira no pensamento e nas ideias do libertador Simão Bolívar. Bolívar foi uma figura central nas lutas pela independência da América Latina no século XIX. O bolivarianismo também defende os princípios de unidade, justiça social e soberania nacional. Hugo Chávez frequentemente citava Bolívar e outros heróis nacionais em seus discursos, sempre enfatizando a importância da manutenção das tradições históricas da Venezuela e sua emancipação dos países europeus e dos Estados Unidos. Mas a política chavista culminou em efeitos negativos para a Venezuela, desencadeando problemas como aumento na inflação e instabilidade econômica, enfrentando uma queda acentuada na produção de petróleo. Outro problema foi a continuação das crises políticas, que se acentuaram ainda mais com a corrupção generalizada, pois muitos membros do governo foram acusados de enriquecimento ilícito, nepotismo e tráfico de influência. Houve também as restrições à liberdade de imprensa durante o governo de Chávez, limitando e controlando os jornais e os veículos de comunicação, principalmente aqueles de oposição ao seu governo. Chávez é considerado pelos mais críticos como um ditador por conta de suas medidas autoritárias e arbitrárias, como a concentração de poder em suas mãos, centralizando todas as decisões importantes para si. O regime chavista perseguiu e prendeu políticos, jornalistas e opositores, geralmente com acusações sem fundamento, controlando até mesmo o poder judiciário, pressionando juízes para favorecerem seu regime em casos judiciários. Em 11 de abril de 2002, a história viria a se repetir, e um golpe viria a ocorrer, só que dessa vez contra o governo de Hugo Chávez. A forte oposição conservadora ao governo de Hugo Chávez conseguiu tomar o poder durante 2 dias e mantiveram sob custódia o então presidente. Os líderes do golpe afirmaram que Chávez estava assumindo uma postura antidemocrática e autoritária. Mas após protestos em favor do chavismo, o golpe fracassou miseravelmente e Hugo Chávez voltou à presidência, reafirmando sua política socialista e intensificando seu poder. Em março de 2013, Hugo Chávez veio a falecer, cedendo lugar ao seu vice Nicolás Maduro, e em 19 de abril do mesmo ano, Maduro assume o poder, levando em frente a política chavista. A hiperinflação é uma marca registrada na economia venezuelana desde muito tempo, mas que se agravou nos últimos anos, e no ano de 2018 a inflação no país alcançou incríveis 1 milhão %, ocasionando uma alta desvalorização da moeda venezuelana, gerando perda no poder de compra da população a itens básicos, como alimento, medicamento e roupa. A inflação também afetou o próprio Estado venezuelano, pois a arrecadação de impostos diminuiu, reduzindo também os investimentos nos setores essenciais, como educação, saúde e infraestrutura básica. Essa bola de neve atingiu principalmente a classe mais pobre da Venezuela, ocasionando outro fenômeno recorrente na história recente do país, a imigração. Dados apontam que desde 2015, mais de 5 milhões de venezuelanos já deixaram o país, buscando refúgios em países como Colômbia, Peru, Equador e Brasil. Cerca de 25% desses refugiados eram profissionais graduados, como médicos, professores e engenheiros. Diante dessa situação, Maduro declara estado de emergência econômica no país, criando uma série de políticas extremas para combater o problema, como controlar os preços dos produtos no mercado interno, com o objetivo de facilitar o acesso aos bens de consumo. Mas essa medida afetou os produtores, que tiveram que diminuir a produção, desencadeando a escassez de alimento nas prateleiras dos supermercados. Outra medida catastrófica adotada foi a impressão de dinheiro, com a ideia de aumentar a circulação de dinheiro, mas isso aumentou ainda mais a crise inflacionária. Essas foram apenas algumas das medidas tomadas por Maduro para acabar com a crise. Maduro é frequentemente criticado por atitudes aparentemente ditatoriais.
Em 2013, pouco tempo após assumir a presidência, Maduro reprimiu violentamente as manifestações populares da oposição por meio da violência militar. Maduro também é acusado de perseguição política contra seus opositores, desobedecendo decisões parlamentares, fazendo acusações falsas. Para sustentar seu poder sobre seus opositores políticos, Maduro utilizou tribunais leais à sua oposição política. E não para por aí. A Organização dos Estados Americanos condena Maduro por abusos contra os direitos humanos, como tortura e detenções arbitrárias contra civis e políticos. Diante dessa realidade, em janeiro de 2019, Juan Guaidó, então líder da Assembleia Nacional, se autodeclara presidente interino da Venezuela, alegando que a reeleição de Maduro não teve legitimidade alguma. Guaidó teve apoio de diversos países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, dentre outros. Em contraponto, o governo de Maduro acusou Juan Guaidó de golpe de Estado e no final de 2022 Guaidó foi destituído do cargo, buscando exílio em outros países. Portanto, a crise na Venezuela é resultado de uma série de fatores que inclui a má gestão econômica, a corrupção generalizada e a repressão política. A população venezuelana enfrenta a escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos, levando a uma imigração em massa.